pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e eu sou a professora Paula, vou acompanhar vocês durante essa aula. Como sempre, eu vou pedir para vocês separarem os materiais necessários, caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador, dicionário quem tiver, caso vocês precisem usar. Muito bem, material separado, vamos anotar então a data de hoje e o número da aula. Com o material organizado, a data anotada, nós podemos começar a nossa aula então relembrando a aula anterior. Na aula anterior, nós conhecemos um pouquinho sobre o Patativa do Assaré, lendo a sua autobiografia. Nós fizemos também vários exercícios sobre o texto e vimos algumas das principais características do gênero textual autobiografia. Já na aula de hoje, nós vamos ler um cordel de Patativa do Assaré e conhecer um pouco mais sobre essa literatura. Para isso, eu trouxe para vocês, primeiramente, esta imagem aqui. Observe essa imagem prestando atenção nos detalhes, nos traços das capas desses livrinhos que estão aí pendurados. Agora, eu quero que você olhe nessa imagem aqui, que está um pouquinho mais aproximada, um pouquinho mais de perto. Você sabe qual é o nome da técnica utilizada para produzir as ilustrações dessas capas de cordéis? Olhem bem essas capas, pessoal, prestem bem atenção nessas ilustrações. A técnica utilizada, então, para fazer as capas dos cordéis é chamada de xilogravura. Xilogravura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Em seguida, ele utiliza tinta para pintar a parte em relevo do desenho. E na fase final é utilizado um tipo de prensa para exercer pressão e revelar a imagem no papel ou em qualquer outro suporte. A xilogravura é muito popular no Nordeste do Brasil, frequentemente utilizada para ilustração de textos de literatura de cordel. Eu trouxe para vocês mais uma imagem que mostra ali uma matriz de madeira talhada e do ladinho tem o papel já com a gravura, com o desenho que foi tirado dessa matriz. Olhem só o trabalho que dá para fazer isso, pessoal. Tem que ser realmente um artesão. Muito bem. Dando sequência, então, vocês devem estar se perguntando, mas e o cordel? O que é um cordel, professora? Mas o que tem dentro de um cordel? O que tem dentro desses livrinhos? Vamos descobrir lendo então um texto do autor que a gente conheceu na aula passada, que é o Patativa do Assaré. O título desse texto chama-se O Poeta da Roça. Vamos começar a leitura então. Sou fio das mata, cantor de mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenha, não faço papé, de algum menestré ou errante cantor,
que vive vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombrada que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Eu canto vaqueiro vestido de couro, brigando com touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novil, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cobre luzente, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Muito bem, pessoal, este é um texto, então, um cordel escrito pelo Patativa do Assaré. Vamos, então, dar continuidade à nossa aula fazendo algumas questões sobre esse texto. A primeira questão diz o seguinte: após a leitura do texto, podemos concluir que, letra A, cordel são folhetos contendo poemas populares. Letra B, cordel são folhetos contendo poemas líricos. Ou letra C, cordel são folhetos contendo poemas concretos. Está muito fácil essa questão, gente. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Vamos ver a resposta então, pessoal. A resposta correta é a letra A. Cordel são folhetos contendo poemas populares. Na leitura, nós podemos perceber isso, que o cordel é um poema popular, de acordo com o tema que ele traz, de acordo com a linguagem também do texto, já dá para a gente ter essa percepção. Vamos seguir então para a questão 2. Qual é o ambiente que inspirou o poeta a escrever esse poema? Há várias palavras no texto associadas a esse ambiente. Cite algumas delas. Então aqui eu trouxe para vocês um trecho do texto, onde você vai conseguir, lendo esse trecho, responder essa questão para mim. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta. Vamos ver a resposta dessa questão, então? O ambiente inspirador é a roça, e as palavras associadas a esse universo são mata, chupana, cigarro de paia, brenha, dentre outras. Então, nesse trecho que está ali do lado, você tem algumas dessas palavras que se referem, fazem referência a esse ambiente que inspirou o autor a escrever esse cordel. Mas durante o texto, no decorrer de todo o texto, nós temos várias outras palavras que também fazem referência à roça. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o eu poético ou o eu lírico. Vocês já ouviram falar sobre o eu poético?
eu acredito que em alguma das aulas onde vocês trabalharam com poesia, vocês devem ter visto falar sobre esse termo. Mas vamos ver então o que é o eu poético. É a voz que se expressa em uma poesia. Tal voz manifesta sentimentos, emoções, pensamentos e até opiniões. Portanto, tudo que é dito em uma poesia deve ser atribuído ao eu lírico, ou então eu poético, e não ao poeta. Isso permite que o poeta produza textos com diversas temáticas, sem, contudo, mostrar a sua própria identidade. Muito bem, então o eu poético é aquela voz que está presente no texto, certo? Então a voz que está lá no texto não é a voz do poeta, é a voz do eu poético. Vamos seguir fazendo algumas questões sobre esse assunto? A questão 3. O eu poético é alguém que apenas fala da vida na roça ou ele vivencia essa vida, fazendo parte dela? Retire do poema um verso comprovando a sua resposta. Aqui eu trouxe também novamente outros versos, outras estrofes do texto para vocês, para que vocês leiam e respondam essa questão para mim. Eu quero saber se o eu poético, ele é apenas uma pessoa que está falando ou ele vivencia aquilo que ele está falando dentro do poema.
ver a resposta então? O eu poético faz parte da vida na roça, como podemos ver no verso. Trabalho na roça de inverno e de estio. Então, por esse verso, nós conseguimos perceber que ele faz parte dessa vida. Ele, a voz que está falando no poema, o eu poético, ele trabalha na roça. Ele faz parte, então, da vida da roça. A questão 4. Observe os seguintes versos. Então, tem aqui 2 versos lá do texto, que diz o seguinte. Sou fio das mata, cantor de mão grossa, sou poeta das brenha. Qual das alternativas abaixo traduz o que o poeta expressa com esses versos sobre o eu poético? Então aqui eu quero saber o que o poeta, que é quem escreveu, está falando sobre o eu poético, que é a voz do poema, certo? Eu trouxe 3 alternativas aqui para vocês. A primeira alternativa diz assim, que ele é um homem do campo que não sabe cantar, ele é apenas um lavrador ou então ele é um poeta humilde do campo. Está fácil, se você prestar bem atenção nos versos, você vai conseguir responder.
lá ver qual é a resposta correta? Qual dessas afirmativas, então, corresponde à resposta desse exercício? É a afirmativa 3, que diz: ele é um poeta humilde, do campo. Então, olha só, vamos analisar esses dois versos. O primeiro diz: sou fio das matas, cantor de mão grossa. Então, quer dizer o quê? Que ele vive na mata, na roça. Ele é um cantor de mão grossa. Por que será que a mão dele está grossa? Porque ele lida na roça, com a enxada, né? Isso deixa as mãos dele grossas, certo? E o outro diz: sou poeta das brenha. Brenha, pessoal, é a mata fechada, certo? Então, novamente ele fala que ele vive na mata, só que aqui ele está dizendo que ele é poeta. Então, a resposta diz lá: ele é um poeta humilde do campo, que vive na mata, no campo, na roça. Essa é a correta. Por que não a número 1? A número 1 diz assim: ele é um homem do campo que não sabe cantar. Não, lá no primeiro verso diz que ele é um cantor da mão grossa. Ele canta os seus poemas, então ele sabe cantar. E a 2, ele é apenas um lavrador. Não, porque além de lavrador, ele também é um poeta e também é um cantor. Ok, pessoal? Vamos para a seguinte. Questão 5. Qual dos versos abaixo retrata as dificuldades próprias da roça? Eu tenho aqui, então, 3 versos. Eu quero que vocês leiam em casa com muita atenção esses versos para responder essa questão.
fazer a leitura dos versos antes da gente ver a resposta? O verso 1. Só canto o buliço da vida apertada. O verso 2. Eu canto vaqueiro vestido de couro. E o verso 3. Eu canto caboclo com suas caçadas. A resposta correta, então, que é o verso que mostra pra gente, retrata pra gente as dificuldades da roça, é o verso 1, quando ele diz que ele só canta o buliço da vida apertada. Vida apertada é a vida difícil da roça, né? A vida complicada, difícil, humilde que eles têm nesse ambiente. Vamos seguir para a questão número 6. Na estrofe ao lado, o poeta fala dos seres maravilhosos e encantatórios do folclore popular, como o caboclo se apresenta diante desses seres. Então eu tenho aqui uma pergunta a respeito desta estrofe que fala sobre o caboclo. Eu quero saber como que ele reage, como que esse caboclo reage diante desses seres fantásticos, desses seres maravilhosos. Então leia com atenção essa estrofe para responder para mim essa questão.
então essa estrofe juntos. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombrada que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Nós temos aqui um caboclo, certo? Que durante a noite, durante a caçada, ele se depara com esses seres. Eu quero saber como que ele reage quando ele se depara com esses seres. A resposta que eu trouxe para vocês é a seguinte, ó. O caboclo se apresenta como uma pessoa destemida, enfrentando esses seres com coragem. Olha lá no trecho, diz o seguinte, ó. Por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Então ele enfrenta esses seres com coragem, ele é destemido. Certo, pessoal? Vamos então para a última questão da nossa aula. A questão 7. Leia as estrofes ao lado e marque a alternativa correta. Eu tenho aqui 2 estrofes do texto, então leiam em casa com atenção essas 2 estrofes e marque uma dessas alternativas. A primeira alternativa diz: o eu poético só canta coisas heróicas. A segunda: o eu poético, além das coisas corajosas, também fala da miséria. E a terceira: o eu poético só fala das mazelas da vida da roça. Então, leiam com atenção as estrofes e respondam para mim essa questão.
da gente ver a resposta, vamos ler juntos as estrofes. Eu canto vaqueiro vestido de couro, brigando com touro no mato fechado, que pega na ponta do bravo novil, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. Então, nessas duas estrofes, eu quero saber o que o eu poético está cantando. Ele só está falando coisas heróicas? Será, pessoal? Ou ele também fala, além das coisas heróicas, corajosas, sobre a miséria, né? E a questão 3, o eu poético só fala das mazelas da vida da roça? As mazelas são as dificuldades que a vida da roça tem, certo? Qual é a resposta correta, então? A questão 2, ele fala tanto das coisas corajosas, né, heróicas, quanto da miséria da vida da roça. Então, a primeira estrofe que eu trouxe aqui está falando sobre as coisas corajosas e a segunda está trazendo aqui a miséria dessa vida. Muito bem, pessoal, para finalizar nossa aula, eu trouxe para vocês um vídeo, certo? E eu quero que vocês curtam e prestem muita atenção nesse vídeo. Esse tal de novo coronavírus é um caba tão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça, Anabela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome, mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai disse isso, o que faço? Se esses sintomas você notou, talvez a Covid-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a 1,5 metro de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar, não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar tem que desinfetar ao menos uma vez por dia, sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver, use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da nossa aula. O vídeo eu trouxe também para que vocês relembrem o quão importante é que a gente continue se cuidando. E fiquem então bem e até a próxima aula, pessoal!